Salve, salve você aí de casa. Bom dia, se estiver nos assistindo de dia. Boa tarde, se estiver de tarde, depois do almoço ali. Ou boa noite, se assistindo de noite ou de madrugada. Mais um episódio da Data4. Hoje, o nosso grande amigo aqui, Augusto. Como é que você tá aí, Augusto? Tudo certo? Se apresenta para a galera de casa aí, Augusto. Tá bom, vou apresentar rapidinho. Eu sou Augusto Castro, eu trabalho com projeto de engenharia e tecnologia, numa empresa multinacional. E vim aqui compartilhar um pouquinho de alguns temas aí legais com vocês. Vamos conversar sobre engenharia e tecnologia, um mix um pouco de cada, né? Essas tendências que a gente tem aí de tecnologia realmente, né, que estão cada vez mais em alta, né, aqui no Brasil e no mundo todo. Pô, então vamos falar só de assunto quente aí. Sim. Só o que está no hype hoje em dia. Isso aí. Boa. Então vamos falar o quê? De IA? Vamos falar o quê? De engenharia, governança? Vamos falar um pouquinho de cada. Acho que, né, a gente consegue fazer um mix aí desse monte de palavrinhas aí que a gente está no hype, né? Mas realmente, hoje a gente tem bastante oportunidade para projetos, em geral, seja em tecnologia, seja de dados, mas usando, né, tecnologias bem avançadas que estão à nossa disposição para ganho de performance nos projetos, para ganho de qualidade, para, por exemplo, garantia da governança das empresas. Então, acho que tem um pouquinho de cada que a gente pode ir falando aí. Então quer dizer que você tem uma metodologia que traz tudo isso aí, tipo, melhora a performance de projeto, traz mais governança. Você tem uma metodologia para isso? Então, a gente hoje, com as tecnologias que nós temos à nossa disposição, a gente realmente consegue, a partir do nosso objetivo, do nosso ponto de vista, aplicar conforme a gente precisa. Então, se é um problema, né, de governança, se é um problema de performance, se é um problema de qualidade, a gente estruturando bem aí a problemática, a gente consegue aplicar a metodologia correta. E qual tipo de empresa poderia se aproveitar dessas técnicas que você está falando? Então, empresas realmente hoje que atuam no ramo industrial, que atuam no ramo, por exemplo, de segurança, né, de cibersegurança ou de engenharia, né, tecnologia, né, ligadas a dados. Realmente, hoje, um pouquinho a gente pode ir adaptando, e é sempre importante, né, o alinhamento estratégico. Acho que isso é o principal, né? Por isso que eu falei da problemática. Porque hoje a gente tem muita coisa que a gente pode usar, mas o fundamental para o sucesso é realmente entender o problema. Qual é o seu problema? Qual é o que você precisa? E aí a gente vai somando as caixinhas de cada pecinha e a gente pode realmente dar boas soluções, encontrar as soluções. Interessante, porque hoje em dia, quando a gente vai ver material sobre esse tipo de assunto, a galera geralmente fala mais de empresas mais digitais, né? Trouxe aqui exemplos de empresas, como é que eu posso dizer, mais tradicionais. Então, a própria indústria, a fábrica, as empresas de segurança também podem se aproveitar de todo esse arcabouço tecnológico para ter mais eficiência em seus projetos. Sim, isso é interessante, porque acho que há uns, mais ou menos, sei lá, 8, 10 anos atrás, a gente tinha muito essa visão, né, realmente assim, um projeto de digitalização, né, das coisas, muito aplicado assim separadamente, né, sem uma visão do negócio, sem a visão do alinhamento estratégico. Muitos desses projetos até eles descontinuavam. Você realmente pensava mais assim, vamos digitalizar, vamos trabalhar com digitalização, com alguma coisa assim separada do foco da problemática do alinhamento estratégico. Então, esses projetos, às vezes, até eles seguiam por um tempo, né, e aí daqui a pouco eles morriam. E eu realmente tenho essa convicção que, para um projeto, seja qual setor for, você entendendo onde você precisa chegar, aí é uma questão só de viabilizar o negócio e aplicar a solução. Então, pode ser uma empresa industrial, pode ser qualquer tipo de empresa. A gente entendendo o valor, né, entendendo que vale a pena a gente digitalizar um processo ou trabalhar com tecnologia X, Y, Z, viabilizando-se isso, a gente consegue aplicar e ter sucesso no projeto. Você está, então, dizendo para mim e para a galera lá de casa que não é só investir nessas tecnologias de IA, de melhoria e tal, só porque está no hype do mercado, né? Tem que ter um objetivo estratégico para ver com clareza qual é o resultado que quer alcançar com elas. Exatamente isso.
eu já vi muito projeto assim caindo, né, indo pro, né, não tendo sucesso, justamente por não entender onde precisa chegar. Então, independente da tecnologia, o principal é a gente precisa saber onde eu quero chegar, qual é o meu resultado que eu preciso alcançar. Então, é super importante, primeiro, ter esse desenho, para depois, sim, pensar em qual tecnologia, qual ferramenta, qual metodologia de projeto que a gente vai utilizar, né? Então, eu acho que é super importante realmente essa visão do negócio que realmente faz o projeto, né, ser viável ou não. Tu teria um exemplo aí que você poderia compartilhar, tipo, de alguma empresa, de algum... Não precisa falar qual é a empresa, né? Vamos falar de dados sigilosos, mas um ramo específico, empresa, sei lá, metalúrgica, empresa, sei lá, petróleo e gás, etc. Sim. Uma empresa, um ramo de sua preferência, tipo, o que seria um objetivo que poderia ser alcançado com mais facilidade utilizando essas tecnologias e metodologias aí avançadas de dados, IA e etc. Sim. Então, eu sou mais familiarizado com a indústria de óleo e gás, que eu né, participo mais assim ativamente. E realmente o que eu vejo nos projetos é que a gente, com esse objetivo, por exemplo, vamos reduzir ali um percentual de falha, ou entender como vai funcionar aquele equipamento X, e a gente, depois de desdobrar e pensar na solução, tem tido muito sucesso. Como eu falei desses 8, 10 anos atrás, com esse hype todo, às vezes era assim, o cliente ele vinha muito assim, eu quero realidade aumentada no meu projeto, né, um tipo de tecnologia. Não, eu quero colocar meu time com óculos ali e ver, né, como está funcionando o projeto. E a gente sempre falava assim, mas, às vezes você não entendia, não vinha com o propósito, né? Vinha Sim. mais assim, de aplicar a tecnologia. Ou vamos digitalizar uma planta inteira, mas também sem propósito. Os caras vinham, então, pô, vi o filme do Homem de Ferro, eu quero que nosso capacete de segurança, o EPI, seja que nem o do Homem de Ferro, o cara tem o óculos ali que veja a realidade aumentada, como é que vai ser as coisas. Assim, como se fosse um filme, né? Então, realmente tem um custo, né? Então, tudo isso tem um custo, né? Porque, como eu falei, por isso que eu preciso ter essa visão de onde a gente quer chegar, né? Do resultado, porque tudo tem um custo, as ferramentas, né? Cada vez mais estão mais acessíveis, mas aí no passado, né, como eu falei, entre 8 e 10 anos, tinha um valor um pouco maior do que hoje, né? Então, a gente via, às vezes, quando vinha o desejo, né? Eu quero aplicar que é aquele do chatbox, né? Que tinha ali o chatbot, que tinha ali também. Eu quero botar, eu quero fazer isso, eu quero... Então, sem o propósito, esses projetos, eles não, né, às vezes conquistavam mais ali a camada de solicitação do projeto, mas servia uma descontinuidade rápida. Né? Então, eu realmente vi esses casos de sucesso, quando a gente, para cada degrau, era um objetivo diferente. Então, eu quero reduzir o meu downtime, eu quero aumentar a eficiência da minha planta em no mínimo X%. Então, tudo com um objetivo. Aí sim, as empresas, né, que trabalham com isso, elas têm a obrigação de entender quais as tecnologias aplicar e dar o resultado que realmente aí os sponsors esperam, né, e por isso querem realmente investir, né? Então, esse investimento, ele é bem-vindo dessa forma. Realmente, são alguns exemplos que eu posso dar, né, pensando muito nesse objetivo. Quando a gente fala de metodologia, por exemplo, de acompanhamento de projeto, né? A gente fala assim, vamos deixar em aberto, que aí o pessoal associa muito a metodologia ágil, né? Não vamos firmar escopo, vamos deixar em aberto. Na verdade, isso não existe, né? Quando nada é aberto, né? Ninguém tem difícil ter, talvez tenha algum caso ou outro, né, por paixão, mas é difícil você ter um saco de dinheiro ali infinito, né, que não tem um objetivo claro. Em geral, quando começa assim, vamos fazer um negócio aberto, onde vai dar, isso acaba parando em algum lugar. Então, realmente, até para quando a gente fala de metodologia ágil, de acompanhamento, quando está muito bem definido o escopo, principalmente tem que ter ali um objetivo, né, a ser alcançado, senão não dá certo não. Tá certo. E aí tem o seguinte, né? A gente estava falando aqui inicialmente de um caso de tipo assim, fazer um projeto que visa ter realidade aumentada na empresa para os funcionários lá da manutenção, sei lá, exemplo fictício. E já chega lá com o cara quer esse escopo aqui definido. Mas, tipo, o cara não se preocupou com o resultado. Você está falando que é melhor, então, chegarem lá pro papel lá do gerente de projetos, falar, cara, eu quero chegar no objetivo tal, eu quero melhorar a eficiência em tantos %. Só que, quando ele faz isso, de falar para você, tipo, o resultado que ele quer alcançar,
não tem um escopo definido, tem um alvo. Como é que funciona aí nesse caso aí para definir o escopo? Tipo, como é que faria para vou escolher a ferramenta tal, porque eu acho que essa aqui vai conseguir reduzir o desperdício, aumentar a eficiência. Como é que funciona esse processo? Dependendo do projeto, realmente, às vezes até envolve uma fase anterior de um assessment, que a gente chama, né? Então tem ali um escopo menorzinho, pelo menos para você investigar as ferramentas, fazer um relatório de possíveis soluções para o cliente. Ou quando é muito a sua expertise, você acaba tendo ali já a ideia, né? Então você consegue montar um escopo mais bem definido. Mas isso é importante nesse início, alinhar muito a expectativa com o seu cliente, né, de entender que, olha, para chegar ali, né, a gente precisa realmente ainda dar uma avaliada, vamos colocar uma fase anterior do projeto e vamos investir ali, né, por X meses, né, 2, 3 meses ou um mês, dependendo aí do que for solicitado, para entender, né, para ganhar maturidade, né, até de verificar quais as tecnologias disponíveis para aquele projeto, para aquele problema, né? E aí depois sim começar um projeto com um escopo bem definido, né, e sabendo se ali mais ou menos, ou até já tendo clareza de se pode chegar ou não. Porque muitos clientes também, às vezes, né, isso acontece muito mais em P&D, né? Quando você não tem a certeza, todo mundo ali né, pode ter um de acordo, mas entendendo também que vai chegar ou não numa solução, né? Então, esse alinhamento é importante, né, para não ter frustração ali entre as partes. Mas quando você não tem clareza, realmente acho que vale a pena você entender que tem ali um tempo para pensar, para entender, para desenvolver, né, a solução antes em si de chegar a um projeto ali bem determinado, né, com todos os objetivos traçados. Tu já trabalhou, então, nesses dois tipos de projetos? O projeto que, cara, o sucesso dele é alcançar o objetivo. E o outro projeto que, não, isso aqui é P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, é inovação. Pode ser que dê certo, pode ser que não, e o pessoal está confortável de possivelmente não dar certo. Já trabalhou com esses? Sim, já vi acontecendo. A gente está sempre nesse ambiente, né, realmente desse cenário. Como eu falei, é importante sempre alinhar a expectativa com a outra parte. E é muito bem aceito isso, principalmente se a gente for um pouquinho, né, para essa área de P&D, é um cenário conhecido, né? Assim, olha, pode dar certo, não pode dar, às vezes você dá ali uma probabilidade, olha, a gente tem quase X% de certeza que esse é o caminho, mas a gente precisa dessa parte para validar. Então, é uma forma, assim, de viabilizar, né, uma fase inicial de um projeto, quando você precisa de um tempo para avaliar ali a melhor solução. A gente, o pessoal faz POC, né, que é a prova de conceito. Sim. Também é uma forma de você alinhar a expectativa também, né, muito em relação a esses projetos que tem ali uma chance grande de dar certo, mas tem ali uma chance também que pode ter ali realmente, não funcionou, não era essa a melhor alternativa. Então, são formas aí da gente alinhar essa expectativa do nosso cliente. Entendi. E aí, então, vamos entrar então aqui mais na parte, mais no detalhe aí para outras empresas que possam estar vendo a gente aí, ou pessoas que queiram aprender como é que faria isso no dia a dia, como é que seria feito esse processo, né? A parte de definição de escopo, a parte de escolha lá das soluções de tecnologia, a parte de acompanhar o resultado. Como é que tu faz? Ou como é que você recomenda as pessoas fazerem? Tem uma metodologia, gerência de projeto tradicional, agilidade? Como é que isso acontece? Então, a gente costuma realmente ir pelo problema, né? Assim, eu gosto sempre de tratar dessa forma. Dá o problema que a gente dá a solução. Então, né, para qualquer tipo de indústria ou qualquer tipo de realmente de área, a gente precisa do problema e aí a gente vai ter ali um tempo para tratar e vamos tentar ver se a gente vai encaixar em qual cenário. Por exemplo, a gente aqui tem certeza, né, e consegue dimensionar. Um outro ponto importante que eu até esqueci de mencionar também é o prazo, né, da expectativa de prazo com o cliente. Então, são inputs importantes também para a gente receber. Aí a gente, né, tendo essa resposta, né, do problema, do prazo, onde o cliente quer chegar, né, uma ideia assim, da estratégia do cliente, a gente monta, né, esse projeto. Em geral, quando você não tem essa ideia, eu gosto muito de ir para essa fase do assessment, né? Então, deixa eu entender um pouquinho da sua cadeia produtiva, deixa eu entender como que você trabalha. Então, a gente vai para o ambiente do cliente, então a gente faz ali uma proposta, né, de também estar envolvido no ambiente do cliente e depois preparar
a gente fala do roadmap, né? A gente faz ali o roadmap de possíveis projetos, onde, né, alinhado a essa estratégia que o cliente coloca no início. E dependendo da forma do projeto, aí você realmente pode navegar ali né, num projeto de escopo fixo ou num escopo, né, assim, aberto entre aspas, como eu falei que esse aberto não é bem aberto, né, tem um alinhamento, mas num projeto mais flexível, né, que você consiga realmente definindo ali pequenos intervalos e você vendo ali o resultado, né, para você realmente garantir que o seu dinheiro está sendo investido de forma correta. Então, você vai ali acompanhando. Então, depende de cada projeto, a gente monta aí essa estratégia, né, alinha o investimento, alinha ali o propósito e começa. Beleza. E aí, quando começa, né? Tipo, eu entendi que tem todo um trabalho de alinhamento de expectativa, né? O problema, né? O prazo e a expectativa do cara para saber, pô, eu fico feliz com isso aqui é assim, eu não fico feliz se der esse caminho aqui. Ou então, não, uma inovação, então a gente está só investindo aqui para ver se a gente consegue um negócio legal. Depois, como é que funciona a parte do acompanhamento, né? Porque até onde eu sei, né, muito desses projetos aí falando de tecnologia de dados, de IA, ainda mais aqueles que, tipo, o pessoal faz mais pelo hype, eles não, se não tiver um acompanhamento ou se não tiver uma apresentação clara de resultados ali, por mais que seja um projeto tradicional, tipo, escopo fixo, né? Se não tiver um resultado ali no meio do caminho, o pessoal vai, pô, vamos cancelar isso aí, não deu certo, tal, não atendeu a expectativa. Como é que é feito esse meio do caminho ali? Tipo, depois de definir o escopo, aí chegando na parte da execução. Então, aí você tem que ter um gerenciamento bem bacana dos stakeholders, né? Então, tem que entender todas as partes envolvidas no projeto, ver o que cada um espera, para evitar esses desfechos, né? Realmente, se for necessário, né, que tenha ali uma boa justificativa ou que isso esteja previsto também para poder a empresa que está praticando o trabalho, o serviço, ela entender também ali as condições de contorno. Né? Se é colocado algum parâmetro ali de chegada, de aumentar a taxa de sucesso, ou algum ponto ali que tinha que chegar num resultado X e não chegou, né? Aí nenhuma parte fica frustrada, está alinhada no escopo. Mas eu acho que durante a execução é necessário que você fixe bem esses pontos de avaliação, né? Então, se vão ter reuniões mensais para entender ali a evolução, seja bem apresentado, né, pelas duas partes, todas as partes envolvidas que estejam presentes ali na reunião, né? Porque às vezes não está só a área de contratação, né? Vamos pegar uma grande empresa, às vezes só a área de TI está envolvida ali na solução, mas realmente quem está comprando da TI, ela não está envolvida, então ela só vai ver isso no final. Então é importante mapear bem os stakeholders e engajá-los nas reuniões, engajá-los na execução, você ter um bom gerente de projeto, uma boa coordenação técnica que garanta esse envolvimento. Então, isso tudo acho que vai fazendo parte do cenário de execução do projeto. É como um projeto comum, né? Porque também nos projetos tradicionais isso é importante, você tem que ter um engajamento para você não perder realmente o sentido e acabar parando o projeto, acabar se frustrando ali com a prestação de serviço. E qual que você acha que seria, tipo, os principais riscos desse tipo de projeto de dados, tal, de inovação? Se é que tem, tipo, um padrão de riscos. Esses projetos assim, de pesquisa, sempre tem esses riscos aqui, pá, normalmente tem. Ou então, projetos que não são de inovação, mas que, tipo, tem um resultado ali esperado muito alto e não está andando muito bem, o risco é tal. O que você vê aí? Os riscos têm para as duas partes, né? Mas pensando assim, mais na parte de quem está prestando serviço, eu acho que realmente os riscos é entender bem as ferramentas que vão ser usadas, né? Porque nem todas têm um custo, entender a parte de processamento também de dados, entender se a infraestrutura está correta para o projeto, porque isso realmente é um ponto sensível. Às vezes você precisa trabalhar com muita informação, então você acaba tendo ali um problema, né? Às vezes não converge a solução, não gera, né? Muita interface entre softwares diferentes, né? Ferramentas diferentes. Entender bem seu parceiro tecnológico é um dos pontos assim fundamental, né? Fundamental nesse tipo de projeto é você ter uma boa relação com seus parceiros tecnológicos, né? Então, os parceiros, eles trazem, né, a ferramenta, mas trazem também lições aprendidas. Então, eles podem auxiliar também até nesses outros projetos, o que deu certo e o que deu errado. Então, ter um parceiro, né, e no plural até parceiros tecnológicos do seu lado, de que está executando o projeto,
é muito importante, né, para você mitigar qualquer tipo de risco. Do lado do cliente, eu acho que fica realmente mais a questão do risco das funcionalidades, né, desse engajamento de todas as áreas da empresa, de quem está comprando a solução, de quem colocou lá o target que tinha que reduzir 10%, né, do problema, tinha que ter ganho em performance. Então, é realmente monitorar, colocar lá na sua matriz de risco, realmente aquilo como um ponto de monitoramento, né? Então, assim, a gente tem que chegar em X. Então, está chegando, o que falta para chegar? E aí está sempre avaliando. Tá? Agora, uma pergunta aí, com base naquilo que está acontecendo no momento aí, né, no nosso país, né? Mas voltado para essa questão de projetos. Existe também influências externas que podem, tipo, parar um projeto ou fazer ele ganhar mais notoriedade, tipo assim, mais prioridade ou pedirem mais celeridade? Por exemplo, está acontecendo agora uma situação de que o presidente dos Estados Unidos quer taxar o Brasil em 50% a partir de agosto de 2025, né? Se tivesse algum projeto, tipo, que o objetivo é melhorar o fluxo de exportação para outros países, tal, tipo, esse tipo de coisa, ou que dependesse, né, de equipamentos de outros países que pode ser que sejam influenciados por causa de toda essa mudança ali tarifária, né, essa possível mudança. Esse é um exemplo, né, que está acontecendo agora, mas tipo, você vê que existem, mesmo com um projeto tradicional, né, tipo, tem um escopo, tem um prazo, tem um orçamento, existem formas, tipo, influências que podem fazer cancelar um projeto, ou então pedir para adiantar o projeto. Acontece isso? A gente está sempre sujeito ao cenário global, né? Realmente, assim, tecnologia, então tem um efeito, nossos parceiros tecnológicos, né, são globais, então você sempre tem esse risco. E muito na aquisição, por exemplo, de hardware, né? Então, assim, às vezes você tem lá uma solução que precisa, né, ter um processamento muito grande. Eu lembro que na época da Covid, da pandemia, né, um dos pontos foi o atraso na entrega de PLCs, né, que são hardwares necessários, por exemplo, para controle de processos em grandes em unidade fabril, né? Tem sempre um PLC para controle, né? Então, realmente, isso tudo foi assim, a gente teve um atraso grande dos fornecedores na entrega, né? Então, acaba assim, talvez não chegando a parar um projeto, mas atrasando, gerando consequências realmente severas nos projetos, que atraso é sempre uma coisa severa. Às vezes você não consegue gerenciar isso, mas aí realmente assim, hoje, né, acho que todo esse cenário pós-Covid, cada vez mais todo mundo está preparado a esses problemas de atraso, né? São variáveis importantes. Então, está sempre lá na matriz de risco. Preciso trazer um componente de não sei aonde, né, que só é fabricado em tal lugar, está lá na planilha. Então, eu tenho que ter isso no tempo de acordo para poder viabilizar o comissionamento do sistema, né? O start do seu sistema que está fazendo. Então, sempre é um risco, a gente tem que mapear, né? Algumas variáveis acabam ficando fora da nossa mão mesmo, né? A gente fala das ingerenciáveis, mas é importante conhecer, né? Conhecer, como eu falei, que é todo mundo monitorando, né? Aí você precisa ter, às vezes, soluções fora da caixa, né? Como substituir uma tecnologia, né? É igual a questão da obsolescência, né? Você pegou esse ponto, eu achei interessante agora de falar de obsolescência, porque você tem descontinuidade nas soluções. Então, você precisa pensar fora da caixa, pensar como realmente mudar a solução, né? Às vezes o tempo vai ser o nosso inimigo, mas você precisa correr contra o tempo para realmente viabilizar o projeto. Boa, boa. Agora vamos ter uma pausa aí para a palavra de nossos patrocinadores.
E de volta aqui o nosso papo com o Augusto. Beleza, Augusto, a gente falou aí então, tipo, do começo do projeto, né? Gerenciar a expectativa, entender qual é o problema, saber se é P&D ou se é tipo, tem que chegar no resultado ali. Falamos do acompanhamento e, tipo, até de riscos, né? Questões ali externas, coisas que a gente não consegue controlar. E no final, tipo, terminou o projeto. E o que a gente tem que fazer? É só um PPT, uma apresentação? É o quê? Bom, o final é uma grande consolidação, e realmente a gente tem que entregar no dia a dia, para não chegar no final e, por exemplo, isso não estava de acordo, né, com o que o cliente esperava, o que você se propôs a fazer. Então, o final é um aperto de mãos, é uma grande consolidação ali do resultado alcançado durante toda a etapa do projeto, o que foi feito, de repente, dependendo do momento, né, pode ser feito nessa hora ou não, mas é importante fazer ali uma reunião de lições aprendidas, ver que pode ficar para uma próxima fase, para uma próxima etapa. Mas você esperar um tempão para só apresentar no final é arriscado. Então, realmente é necessário você entregando por partes, mesmo algumas pessoas falam, mas eu não consigo entregar por parte, eu preciso entregar uma coisa só. Mas realmente é importante você fazendo pequenas entregas, mesmo que você entenda que tem ali uma expectativa maior para o final, né? Mas assim, você vai monitorando, vai gerenciando essa expectativa, vai fazendo pequenas entregas, e no final tem que ser a grande consolidação. Realmente um aperto de mãos e vamos pensar na próxima, vamos pensar, né, na próxima solução, próximo trabalho, pensar numa jornada junto com esse seu cliente, né, ou né, dependendo ali como é a tratativa com o cliente só, com vários, né? Mas, assim, pensar numa jornada, pensar numa continuidade e seguir, né, com base no bom trabalho que está sendo feito. Né? Todo mundo que faz quer realmente entregar um bom trabalho. Não, mas aí você falou um negócio interessante agora ali, né? Mesmo quando você faz um gerenciamento de projeto mais tradicional, que tem escopo definido e entrega só no final mesmo, você entende que vale a pena, no meio do caminho, também falar como é que está a evolução e como é que está aquele produto que está sendo desenvolvido? Não é Com só no certeza. final que você vai, tá aqui uma grande Não, apresentação de 100 slides, está pronto. não, é um risco muito grande. Você realmente tem que fazer as entregas parciais, tem que ir conversando muito com esse cliente, entendendo se ele está, né, de acordo ali com a solução proposta, para não virar realmente um databook, uma pasta final, entreguei. Às vezes, quando você faz isso, né, que tinha muito no passado, quem recebeu não sabe nem o que fazer com isso. Então, você tem que estar ali, tem que estar monitorando. Que, em geral, se você deixa toda essa carga de expectativa para o final, com certeza ele não é o final. Você está realmente começando ali uma fase. Ou você pode ir para o embate com o seu cliente, porque ele vai falar ali, não era isso que eu pedi, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. E aí você realmente é um risco muito grande. Então, é fundamental você entregar em partes, é você monitorar essa expectativa, garantir que no final é uma entrega onde o seu cliente esperava realmente ali o que foi conversado durante todo o projeto. Isso é fundamental. Concordo contigo. Pensando aqui, eu imagino que dependendo do tamanho do projeto, do seu prazo, pode ser que até no meio do caminho a pessoa que pediu, né, o stakeholder principal, o sponsor, né, que Sim. falam, possa até mudar, né? Pô, era um sponsor, agora é outro, então se não tiver, Muda, não pessoas tiver mudam, né? alinhado, né, o cara vai chegar lá, pô, por que você fez isso aí? Quem pediu? Você tem que estar ali com todo um histórico, defendendo seu projeto, e realmente é isso. As pessoas mudam nas organizações, as estruturas também elas mudam, e realmente projetos muito longos têm esse risco, né? E projetos envolvendo tecnologia ainda tem esse risco acentuado, porque no meio do caminho você pode ter uma outra tecnologia, né? Então, ela lançou uma nova tecnologia, vou pensar dessa forma. E agora, o que eu faço? Você tem que ter tudo ali muito bem basado. Se for necessário né, dar ali um passo para trás, mas para dar três para frente, às vezes é o momento de dar. Então, realmente tem que estar monitorando. Às vezes é até fácil a gente falar, né? Não tem muito segredo, mas assim, o verdadeiro segredo é estar ali, você conhecendo muito bem o seu escopo, sua proposta, e envolvendo todas as partes para ter ali um alinhamento correto. Mas falando aí então já que você falou de mudança de tecnologia e tal,
uma tecnologia ficar obsoleta e chegar uma nova que pode ser melhor, mais barato, fazer a mesma coisa, etc. E você utiliza o chat GPT na gestão dos projetos? Eu utilizo. O ChatGPT hoje, né, tem outras ferramentas, né? O ChatGPT é uma delas, tem o Copilot, tem umas bem bacanas, né? As empresas usam também, cada uma também em ambiente com segurança, né? E elas são hoje como que eu posso falar assim, elas trazem agilidade ao nosso dia a dia de trabalho, né? Para os gerentes de projeto, para os gerentes comerciais, para a equipe técnica, para os desenvolvedores, para os engenheiros. Hoje o ChatGPT, o Copilot e outras ferramentas também, elas têm um conteúdo bacana. Então, elas trazem agilidade e são... Hoje eu acho que quem não estiver usando está errado, tem que estar usando. Quando você dá o prazo do projeto, você já alinha com os programadores lá, os desenvolvedores, que eles têm que usar o ChatGPT para desenvolver. Todo mundo tem que ter acesso ao ChatGPT, às outras ferramentas, realmente para trazer agilidade, né? Hoje prazo, né, e custo, a gente está num ambiente muito competitivo. Então, assim, para trazer competitividade, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, né? Então, com muita responsabilidade, entendendo realmente o efeito, né, dessas ferramentas, a gente tem que considerar elas no nosso dia a dia, sim. Então, chega assim, qual é o prazo para desenvolver essa feature nova aí de dados aí para o pessoal? Uma semana. E se for usando o ChatGPT para fazer você guiar? Você pergunta isso para os caras? Então, interessante, a gente acaba não perguntando, porque, como eu falei, hoje... Que é natural já? Quem não está usando está fora aí, vamos falar assim, de poder ser competitivo, né? Então, realmente, hoje... E é interessante porque cada pessoa tem o seu jeito ali de utilizar, né? Então, vira uma ferramenta de uso, né? E as pessoas que estão sabendo utilizar da melhor forma estão se diferenciando no mercado. Isso que é o mais interessante. Então, depende de cada uso, não tem ali fórmula mágica, mas quem está usando e usando da melhor forma está se diferenciando. Mas você vê que tem... Não sei, né? Tipo, você já pegou o projeto que o objetivo do projeto é implantar, sei lá, a utilização de IA. Pode ser o IA generativa que nem o ChatGPT, ou o Copilot, ou sei lá, o Gemini do Google, né? Tem muito projeto hoje em dia assim, voltado para isso? Tem. Assim, como ferramenta, né? Isso. Realmente tem muitos projetos assim, pensando de trazer competitividade e agilidade, né? Então, se eu conseguir, às vezes, alguns documentos, você precisava de muitas horas de trabalho para fazer, né? Se você é uma empresa, tem um banco de dados gigantesco, né? Você pode usar a sua própria massa de dados aplicando IA generativa para fazer isso de forma automatizada e o tempo de elaboração você transformar numa melhora de verificação. Então, ali os seus profissionais, às vezes, estão ali, né, no trabalho braçal, executando, fazendo, realmente estão ali com um foco maior na qualidade, na verificação, e a gente acaba ganhando competitividade. Então, tem muito projeto hoje que são utilizados e tem clientes demandando muito processos antigos, né, de como a gente pode fazer isso mais rápido aplicando IA generativa. Então, hoje, realmente, esse é um dos principais assim, elementos que a gente conta com a inteligência, né, da máquina para fazer de forma mais rápida, né, ainda mais quando você tem repetibilidade, né? Então, você ganha ali em escala e o resultado é bem bacana, assim, muito bom. Tu tem ideia de quanto tempo assim o pessoal ganha de eficiência? Em tempo assim, antigamente demorava para fazer esse documento aqui de construir das informações em 10 horas, sei lá. Um dia e 2 horas de um funcionário. Agora o cara só revisa. Então, pensando nessas questões de coisas repetidas, né? Pensando em repetibilidade, eu tenho escutado minimamente assim 50%, minimamente de ganho, né? Às vezes as pessoas fazem alguns testes, né, pegando aquela outra pergunta anterior, né? Se for para fazer com ou sem, eu acho que tem um gestor uma vez falando, falei com a minha equipe e aí perguntei pro cara, quanto que você faz desse trabalho? Aí o cara falou, X horas. E depois perguntei para uma pessoa que estava usando, né, o chat GPT, quanto que ele levou, ele falou X dividido por 2. Então, assim, minimamente, né, uma coisa rápida assim, e pensando tanto na escala, quando você bota a escala, isso vai ficar maior, minimamente hoje eu vejo assim, pessoas falando de 50%.
né, e vendo aí realmente... Claro que vai variar para cada tipo de projeto, por isso que é importante verificar a problemática que eu falei lá no início, né? Vamos entender o que a gente consegue fazer, mas minimamente, se a gente pegar uma média aí, a gente vê realmente aí uma redução de metade do trabalho braçal, né, tendo ganho, então realmente a gente sendo mais rápido, né, então logo mais competitivo para fazer atividades com essas ferramentas. Tem caso que você avalia quando o cara explica a problemática, o resultado que ele quer alcançar e o prazo também, né? Que tipo, pô, isso aqui, cara, não é o caminho ir para utilização de IA, não é esse que vai resolver. Tem casos que você fala que não vai resolver? Sim, às vezes a gente se depara com problemas assim que, como eu falei, principalmente quando o cliente já vem achando assim, vamos aplicar IA aqui para resolver nosso problema. Quando você vai ver o problema, você fala, não, isso aqui não é IA, isso aqui é banco de dados, né? Então, assim, tem ali um banco de dados robusto, vai fazer uma consulta. Então, realmente, por isso que eu falo da importância de se avaliar o problema. Porque às vezes não é IA, né? IA, eu gosto muito de pensar do ponto de vista de gerar alguma coisa, né? Gerar um documento, gerar um código novo, gerar a partir de informações que estão disponíveis, né? Que aí a máquina vai trabalhar muito mais rápido que você. Então, pegando esse conceito, eu gosto muito de usar esse conceito. IA, vamos pensar no que ela faz rápido, né? Se tivesse um monte de gente fazendo muito rápido, e a gente tem a inteligência artificial, e quanto mais processamento a gente coloca, mais rápido ela vai fazer. Quanto mais o código é bem feito, quanto mais o aplicativo é bem feito, a gente vai ter essa agilidade. Mas outras questões não, às vezes é uma procura, né? É uma consulta no banco de dados, né? Que você tem ali o dado escondido. Então, antes até muito de se falar em inteligência artificial, a gente teve, né, o hype do Big Data, né? Uhum. Tudo isso, então, que era, né, parte dessas tecnologias, né? Que a gente estava vendo, assim, dessa evolução, né? Que a gente está vendo de forma natural, cada vez mais rápida. Né? É porque a IA, como é que eu posso dizer? Acho que ela é até mais fácil de exemplificar o ganho para o usuário final, né? Porque ele tem acesso. O cara pode utilizar na sua vida pessoal o ChatGPT, Gemini, o Copilot. Tipo, se o cara já tem a assinatura mais atual do Office 365, já vem já Copilot lá pro cara lá, tipo, pergunta uma peça pro Word fazer uma coisa. O Word já faz um documento tal para você, então o cara já sabe mais ou menos ali que ele pode esperar. O Big Data, tipo, é muito bastidor, né? Não fica claro para o cara o que ele pode ganhar com aquilo, tipo. Aí o cara pedir para colocar, eu quero que seja um Big Data, quero que tudo agora seja Big Data aqui na minha empresa. Tipo, geralmente ele está falando de fato, muitas vezes sem entender o real objetivo daquilo. Agora a IA, pode ser também por causa do hype, né? O cara pede sem saber. E para gestão de projetos, vale a pena usar o IA? Vale também. Como eu falei, é uma ferramenta que a gente consegue, por exemplo, vamos falar de um caso bem real, né? Otimizar cronogramas de projeto. Então, você pode ficar ali no seu project, no seu Primavera, vendo diferentes rotas, né? Nivelando recursos, fazendo. Ou como você pode pedir, se você tem ali um ambiente integrado no seu project, para pedir realmente para validar X cenários e encontrar as melhores rotas, e fazendo isso de forma muito mais rápida. Como eu falei, você pode ir no project fazendo vários cenários, troca predecessor, troca sucessor, faz uma alternativa de caminho crítico, né? Você identifica ali seu caminho crítico, e depois, se você alterar outra coisa, você vai ali tendo as iterações, mas você com o software, né? De outra forma, você pode pedir, né, para a inteligência artificial avaliar ali avaliar a melhor rota se eu entregar isso antes do prazo, e se isso atrasar, você pode pedir múltiplos cenários usando a agilidade da ferramenta. Então, para cronograma aplicado, para entender riscos também, que você pode fazer uma varredura, né, de vários pontos, por exemplo, da tecnologia ou do projeto, ou da execução, né, que já deram certo e deram errado, né, no Brasil, no mundo, em tal país. Então, é uma coisa assim, de ferramenta que a gente pode aplicar no gerenciamento, trazendo agilidade e visões múltiplas de cenário que você, como gerente, pode fazer ali, ou não um gerente, mas até um gerente também, mas pode ter ali uma equipe, por exemplo, de planejamento, uma equipe de gestão, um PMO montado ali da empresa, que vai estar avaliando, tá vendo? Porque os dados estão disponíveis, né, e vão estar ali avaliando.
mas não com a agilidade que essas ferramentas trazem para a gente. Então, aplicar IA, né, mesmo ali no seu corpo de gerenciamento do projeto, no seu escritório de PMO, por exemplo, traz agilidade, traz ganho, e você foca na crítica da solução, né, e não o foco no esforço ali de entender a montagem desse cenário. Então, vale muito a pena. Mas aí eu fiquei na dúvida, eu não. Faz tempo que eu não uso o Project da Microsoft, por exemplo, né? Ele já tem integração com Generative AI, tipo Copilot, para ele sugerir, o cronograma poderia ser assim, poderia paralisar as atividades tal. Como é que é? Ou você tem que pegar ali e colocar uma outra ferramenta, Você por tem que exemplo? fazer alguns ajustes, né? Eles já estão até com alguns plugins, mas você precisa fazer alguns ajustes. Mas hoje trabalha muito com essa visão realmente de montar os cenários. Então, Primavera, acho que já está com o plugin, o próprio Project. Hoje a gente consegue fazer pelo Office 365, né? Então, você já consegue ali sempre ter ali o Copilot, por exemplo, no caso da Microsoft. Mas ele não saberia, eu não sei, né? Se ele conseguiria saber, para você começar a parte aqui de, sei lá, de usar o Generative AI, por exemplo, né? Precisa primeiro construir um banco de dados voltado para essa solução para que o Generative AI consuma. Ele tem essa noção já? Tipo de Você tem que usar banco antecessor? interno seu, assim, da empresa, na verdade, porque aí você pode ter alguns cenários já mapeados, né? Por exemplo, já de obras que você tenha feito, projetos que tenha feito. Tá. Tipo, então ele já consumiria de projetos similares aí recomendaria, Isso. não era? Tipo, se for um projeto novo, ele não. Ou a não ser que você programe esses diferentes cenários como eu estou falando, né? E se acontecer isso, se acontecer outra coisa. Então, você consegue colocar também algumas palavras-chave no seu cronograma que você consegue provocar essas mudanças também. Entendi. Eu estava num congresso no final do ano passado e eu achei bem bacana esses trabalhos que eu vi sobre isso. É uma coisa nova, né? Está sendo aplicado, mas é bem bacana essa questão de você ver que a inteligência ali é para você ter agilidade na avaliação de vários cenários. Uhum. Você plotar vários cenários, verificar as curvas, que você pode plotar várias curvas também de avanço de projeto, onde você consegue otimizar o caminho crítico. Então, assim, as empresas que têm os dados já disponíveis, acaba você aplicando mais essa ideia da generativa, né? Porque você tem ali alguns cenários. Mas quando você não tem cenários mapeados, você pode provocar o cronograma. Se acontecer aquilo. E não você ter que ir lá manipular, né? Manualmente lá trocar o processor, trocar a atividade. Você pedir uma avaliação ali mais rápido. Entendi. Mas ainda assim, tio, precisa de uma senhora avaliação de quem conhece para ver se o programa não está alucinando ali no que ele está recomendando, né? Então, sempre usando essas ferramentas, a gente precisa ter uma senioridade importante para avaliar o resultado. Não é simplesmente sair plotando tudo, porque realmente precisa dessa visão do gerente de projeto, precisa dessa validação técnica. Então, você sempre tem que ter uma desconfiança. Né? Eu gosto muito de usar o ChatGPT e sempre, já de primeira, desconfiar dele. Né? Se pode falar e provocar ele. Tem certeza que está certo? Às vezes ele já se acusa e diz, não, eu estou errado, você tem certeza. Você está certo, eu errei. Então, você tem que sempre estar desconfiado, mas o foco é na validação, na verificação, entender se está certo ou não está. Então, aquele cara que quer começar a se especializar para ser gerente de projetos, ou aquela empresa que está cogitando sim ou não contratar um gerente de projetos para tomar conta dos projetos, ela pode com segurança investir nesse profissional ou a pessoa investir nesse estudo, né, dessa carreira, porque a inteligência artificial não vai substituir o gerente de projetos. De maneira nenhuma. O gerente é fundamental para o sucesso do projeto. Os projetos são tocados por pessoas. Isso a gente sempre destaca, né? Pessoas que estão no dia a dia, né, ali no projeto, não são as máquinas. Então, o papel do gerente é fundamental para realmente entender toda a estratégia, o objetivo, alinhar com todas as partes do projeto e engajar o time e usar as ferramentas a seu favor. Então, realmente, o gerente tem um papel super importante nos projetos, nas organizações, e ele precisa, né, entender aí o que tem de melhor de ferramenta para ajudá-lo a focar no que é mais importante.
vamos focar em entender como mudar aquele problema, né, do que realmente focar ali e ficar só no Excel trabalhando com gráficos, com números, né? Então, isso cada vez vai estar à nossa disposição e quem se diferenciar é que quem vai saber mexer e interpretar ali para ganhar a solução. De perguntar, tu também já fez projeto que é voltado em criar agente de AI? Eu já trabalhei não um projeto, mas numa frente assim da empresa para criar agentes para trabalhar em frentes comerciais. Então, você criava agentes para entender ali o perfil do portfólio de cada empresa, como dar um match com a sua empresa. Então, a gente criou alguns agentes. Isso é bem bacana. Aí você consegue já esquematizar. E, assim, você pode criar agente até para uso pessoal também, né? Pode criar um agente ali para te manter informado sobre tal assunto, né? Então, todo dia ele vai lá, pesquisa tal assunto e te mantém informado. Então, já participei de alguns. Um projeto específico não agora, mas já participei de frente, assim, e realmente a gente cria alguns agentes para estar ali como uma ferramenta no dia a dia, de estar pesquisando, ou seja, também para uma consulta, né? Não precisa ser no dia a dia, mas dá para a gente criar aí vários agentes aí nos ChatGPT da vida. Você acha que esse é um projeto que as empresas deveriam, ou as pessoas também deveriam apostar para gerar algum diferencial competitivo? Eu vejo as empresas investindo muito em ter as suas próprias ferramentas de inteligência artificial, até pensando na segurança da informação. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem frentes, né, que tem ferramentas próprias de IA, e vários clientes eu vejo que cada vez estão querendo entender como isso funciona, né, para ter as suas próprias ferramentas, ter os seus agentes, ter coisas customizadas para as pessoas usarem mesmo. Então, aquilo ali fica pronto para uso. Com essa questão aí falando de cenário de risco, né? De taxação e lei de reciprocidade, você acha que vão taxar as IAs também? Aí seria o risco do projeto, tipo assim, o Google vai chegar, eu acho vou taxar em 50% o ChatGPT. Não, eu acho que não. Acho que realmente isso aí é difícil. Porque são ferramentas à nossa disposição, né? Mas isso, acho que já pensar muito. Não colocaria, muito não colocaria na matriz de risco do projeto. Eu acho que não colocaria, não. Tá certo. Assim, né, hoje pensando, eu trabalhando aqui, né, no Brasil ou em países realmente que são democráticos, né, acho que isso é uma coisa que não entraria na matriz, não. Mas se talvez numa outra filosofia de trabalho, aí sim, né? Mas realmente essa não estaria. Se estivesse na matriz, se alguém, né, porque a gente, quando monta uma matriz, a gente também vê ali o fórum que está todo mundo envolvido, né? Cada um tem ali a sua dor, cada um tem um cenário que já viveu. Então, pode ser que alguma pessoa coloque lá um risco e a gente dosa esse risco, né? A gente vai medir esse risco, vai colocar lá um percentual baixo, né? Eu seria um que colocaria ali para baixo. Não, vamos investir em outros. Esse aí, eu acho que, né, se alguém ali quer colocar, mas vamos deixar com baixo risco. Mas quando coloca, tipo, risco alto, digamos que tem um risco alto, faz o quê? O pessoal pensa no plano B, tipo, como tem alta probabilidade de acontecer, a gente vai seguir com esse eu acho que o risco muito alto, acho que você tem que ter um gatilho ali, né? Que se ele ocorrer, qual é o seu gatilho para tratar o seu risco? Pode ser um plano B, né? Tem um risco alto, você tem que monitorar o tempo todo, de perto, né? Ainda você tem que ter uma pessoa só para aquele risco ali. É uma ação bem definida. E aí você precisa ter um cuidado especial com esse risco e, com certeza, ali um gatilho para ele, seja um plano B, né? Então, se isso acontecer, o que eu faço? Possa estar bem mapeado com essa ação. Ah, certo. Augusto, quer deixar um recado para o pessoal aí de casa? Recado? O recado bacana é assim, invista os seus tempos em utilizar essas ferramentas, trabalhar aí com tecnologia para resolverem seus problemas. Acho que essa é a melhor dica. Resolvam seus problemas e usem a tecnologia a seu favor. Recomendo algum canal de estudo para o pessoal? Tipo, quero aprender gerente de projeto, quero aprender... Eu acho que hoje uma ferramenta bem bacana é o LinkedIn, né? O LinkedIn tem muito canal ali de comunicação. LinkedIn Learning?
Pode ser o LinkedIn Learning também. Acho que tem muita coisa ali, muito conteúdo legal que as pessoas colocam, e tem os canais, né? Como você tem o Orkut antigamente, né? Tinha aqueles canais específicos. Ué, agora a gente está falando da nossa cidade aí, né? Orkut. Mas o LinkedIn tem uns canais bacanas ali, quem quer né? Quem tem mais informação de gerenciamento de projeto, matriz de risco, IA. Tem muita coisa boa ali. E aí vai formando a sua rede, vai conectando, vai seguindo algumas pessoas. Tem muita coisa legal ali. Pô, cara, muito obrigado aí pela sua participação aí, ajudando o nosso canal. A gente queria presentear você com o nosso novo produto, tá? É um curso da Data4 Academy. Ele é um curso voltado para dados e AI, né? IA. Ele utiliza dados reais da Agência Nacional de Aviação Civil, vulga ANAC, né? Então traz exemplos ali reais desse negócio, né? Nesse nicho. E a gente fala dele lá com o Excel, fala de Power BI, fala de Databricks, fala de SQL, né? Básico para o pessoal conhecer ali. E fala de IA também. Então, como é que você poderia utilizar essas ferramentas para você crescer, né, no seu negócio? Então, a gente vai dar para você aí uma matrícula. Espero que goste. E depois dá um feedback para a gente também, né? Para a gente colocar no nosso canal para ver se o pessoal Pode deixar. se é bom, para o pessoal saber se é bom, né? A gente, que é importante. nós demos o nosso melhor aí, o Milton e eu, os professores, e é isso. Beleza. Obrigado, eu agradeço.